Se você ainda acha que em 2026 você precisa estudar mais gramática, decorar mais palavras, comprar mais livros, entrar em mais cursos, você finalmente começar inglês, então este vídeo é para você. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o que você pode fazer de modo mais prático para que a partir de 2026 você finalmente perca o medo de falar inglês, supere seu trauma e comece a botar o que você sabe para o mundo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu canal. Hoje mais um vídeo num dia super frio. Aqui tá vendo com minha roupa de Natal, que já é aqui hoje é dia 25 de dezembro, quando eu tô gravando esse vídeo. E estou aqui nos Países Baixos, tá fazendo muito frio, um dos dias mais frios do ano. Mas o sol tá brilhando, tá um dia bem bonito, um dia ensolarado, mas frio demais para estar lá fora. Então vamos começar o nosso tema de hoje, pensando um pouco sobre... Quero passar um pouco sobre as motivações, principalmente as razões porque muitas vezes você acha que está estudando inglês e às vezes você não para pensar, os motivos que te impedem, principalmente distrações, falta de foco, falta de rotina e não saber o que estudar. E também como você pode fazer alguma coisa já prática que você pode começar a fazer antes de começar a contratar algum professor de inglês. Então fica aqui que a gente vai falar sobre isso. Acesso a material de inglês você tem muito. Você pode acessar o que você quiser de conteúdo, não só de inglês, mas tudo que você quer para melhorar, para estudar, você pode acessar na internet. Mas, no entanto, a maioria das pessoas não fazem nada com essas informações. Encontrar os conteúdos, alcançar os objetivos que se busca, nunca foi tão fácil na história da nossa história. Mas as pessoas que não iam alcançar esses objetivos não alcançaram de qualquer forma. Isso quer dizer que, na verdade, nunca foi sobre a questão de acesso, de oportunidade, mas sobre a capacidade que cada um tem de autonomia e de tomar as rédeas do seu próprio aprendizado. Uma capacidade de protagonismo na sua vida, de você decidir e descobrir o que você pode fazer e ao invés de seguir o que está sendo pregado, que está sendo ensinado já há muitos anos e que não está funcionando. Por que eu estou trazendo essa reflexão aqui de início? Porque é muito comum que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas que você conhece, ou pode também ter sido o seu caso, está sempre esperando, aguardando uma instrução. Por exemplo, na escola, o professor falava para ler esse livro, para fazer esse exercício, para ir atrás desse material, e parece que nunca você aprendeu a ter essa capacidade de você primeiro ir buscar um conteúdo que não seja pedido. Por exemplo, se ali nos livros escolares dizem que você tem que estudar esse tipo de conteúdo, muito raramente alguém vai expandir e vai procurar conteúdos além daqueles, além do que se é dito que é para estudar, que está dentro daquele escopo do que já está preparado, daquele currículo que já está preparado. Eu não estou dizendo que isso é de propósito, que existe um grande plano para controlar as pessoas, pode ser que exista, pode ser que não, eu não estou falando disso, mas estou falando do que a gente pode fazer da nossa parte. E talvez despertar você para essa percepção que o tempo todo você está esperando que alguém diga que você tem que fazer alguma coisa. Qual é o material que você precisa estudar? Ou talvez você nem isso, talvez você ache que aprender inglês é se matricular num curso nessas escolas grandes de inglês e ali todo dia levar o livro, fazer os exercícios, fazer os testes, fazer o que tem que fazer, aprender, decorar as palavras e é isso, pronto. Aí você passa a sua vida inteira estudando inglês e não sabe o que não consegue falar, porque alguma coisa aí está faltando. No trabalho é mais ou menos a mesma coisa. Você tem regras, tem leis, regras e procedimentos para seguir dentro da empresa. Você começa de algum ponto e você vai crescendo. E muito geralmente é a mesma história. Você está sempre esperando o que a empresa vai te oferecer, o que a empresa tem para te dar, ao invés de você se perguntar o que você pode fazer para melhorar você mesmo por conta própria para oferecer para a empresa. E também vejamos isso na busca de um parceiro. Quantas pessoas acreditam que quando eles virarem a esquina, a sua alma gêmea vai cair do céu e ela vai dar de cara com a pessoa perfeita e todo mundo vai ser feliz para sempre? Isso não acontece. Cada vez maior a quantidade de divórcios de pessoas que têm relacionamentos ruins, porque as pessoas continuam na espera que alguma coisa vai acontecer. Quando elas não pararam para pensar, para refletir, que o problema, que a questão, não está lá fora, esperar a alma gêmea aparecer, mas está dentro delas. Primeiro um trabalho interno para depois encontrar a pessoa
Quer dizer, vai mais uma vez na questão que eu tô falando da autonomia e do protagonismo que você tem da sua vida, de você ir atrás de buscar as coisas, buscar as informações e não esperar que tudo aconteça e você só tem que esperar. Isso faz parte da vida adulta. E isso, eu não tô, assim, querendo criticar ou querendo julgar ninguém, mas é que muitas vezes as pessoas fazem isso e você talvez continue fazendo muitos dos métodos antigos, do jeito que você usa, que você acredita que se vai aprender inglês, pode ser que você não saiba que existe uma forma diferente. Você talvez não saiba que existe algo além. Nunca teve tempo ou nunca teve a curiosidade de se perguntar: já estou há alguns anos estudando inglês, já passei muitos anos da minha vida, mas eu ainda não estou conseguindo falar. Será se alguma coisa pode ser diferente? Alguma coisa eu posso mudar? Será se existem outras técnicas? Ou alguma coisa que estão me falando não funciona mais? Ou nunca funcionou? Então, como é que essa questão de você ter essa capacidade, dessa propriedade, de você ter a sua autonomia, a gente pode aplicar na parte de aprendizado de inglês, que essa é a minha ideia principal, que eu sempre trago nos meus vídeos, no meu material, é como você pode aprender de uma maneira mais tranquila, menos estressante e de um jeito diferente. Como é que a gente aplica isso no inglês? Você estudou durante muito tempo, você foi aluno aplicado, você entrou, saiu de escolas, mudou de curso, mudou de método, e continuou fazendo a mesma coisa. E você chega ao momento que você pensa: nossa, mas eu não falo ainda. Ou você já tentou falar, ou você já perdeu várias oportunidades na vida, por exemplo, de emprego. Você não viaja para fora do país porque você tem medo de não conseguir se comunicar. Ou você perde muitas oportunidades que você já conhece, que por você não saber falar, mas você seguiu toda a cartilha certinha de como deveria estudar inglês, né? O método que te falaram: você começa a fazer o curso de gramática, depois você tenta falar, você aprende, tenta praticar o mais rápido possível. Aí você tem que decorar as palavras mais frequentes, os verbos, aprender as conjugações dos verbos, saber como traduzir as palavras e depois começar a escrever. Isso foi que você vai geralmente aprender nos métodos tradicionais. Talvez seja uma pequena variação aqui e ali, mas no geral, para a maioria das pessoas, essa é a maneira que se aprende na escola, nos cursos. Talvez tenha uma exceção ou outra de alguns professores que têm algumas técnicas mais específicas, mas vamos aqui pela média, é isso. Aí você agora está se perguntando, né? Chegou essa época do ano, você prometeu que em 2025 voltava para o inglês, talvez voltou, parou, não conseguiu, e agora 2026 está ali na sua lista, né, de desejos, resoluções. Vou voltar para o inglês, porque também se você um dia quiser morar na Europa, né, quiser vir para fora, sair do Brasil, então vai ser muito importante que você saiba falar. Mas aí você já se perguntou: por que você ainda não consegue falar? Por que falar é tão difícil? Por que você trava, tem tanto nervoso, tem tanto tremor, passa mal quando precisa falar? Eu vou te falar algumas coisas práticas que você pode começar a fazer a partir já de amanhã, do início de 1º de janeiro, ou de hoje mesmo. Mas primeiro eu quero falar uma coisa que é muito importante. E eu sempre falo isso nos meus vídeos e eu acredito nisso. A parte mais importante de você aprender um idioma, pode ser inglês, pode ser qualquer idioma, não precisa ser apenas inglês. Por exemplo, no meu caso eu estou aprendendo outros idiomas, porque estou morando aqui nos Países Baixos, estou aprendendo holandês, já aprendi outras. Uma coisa que a gente não pensa e que eu comecei a refletir muito recentemente é que o mais importante, antes de você começar a pensar na técnica, que curso você vai comprar, que livro, que professor, você tem que pensar na sua parte emocional. Por que você está estudando esse idioma? Agora você já está estudando. Por que você não consegue se desenvolver? Por que você não vê avanço? Eu não estou falando que talvez não tenha. Pode ser que você esteja realmente crescendo. Você pode estar realmente se desenvolvendo, mas você não vê esse seu desenvolvimento. Aí já é um outro assunto, que eu acho que eu vou falar num vídeo mais específico, mas vamos focar aqui no que estamos falando hoje. E eu acho, se você talvez concorde comigo, que eu vejo que nesse momento a maior dificuldade das pessoas, e eu posso falar de mim também, é a capacidade de a gente sentar com calma, em silêncio, e pegar alguma coisa para estudar, para ler, para escutar, seja lá qual for a atividade que você vai fazer no dia. Porque a gente está cada vez com maior dificuldade de focar e de
ficar por horas fazendo uma coisa, uma atividade só. Isso é uma coisa que a gente tem que lutar todos os dias. Eu falo isso. Cada dia eu tenho que fazer esse processo de tentar focar, de tentar manter distrações fora do meu caminho, senão eu não vou conseguir alcançar o que eu quero alcançar, tanto no idioma quanto em outros projetos que eu tenho pessoais. Então não adianta eu te dar dicas assim, olha, faça isso, faça aquilo, se você não passa por olhar essa parte emocional, essa parte psicológica, que é muito mais importante. Se eu te dar apenas dicas aqui, que você pode começar a fazer isso, não vai durar até metade de janeiro. Segunda semana de janeiro você já desistiu. Por quê? Porque você não descobriu os motivos, principalmente das coisas que estão te impedindo de avançar. Mas eu digo não na parte do estudo em si, mas o que envolve a motivação, o foco, a procrastinação. Você consegue identificar qual é o principal problema que te impede de estudar? Você tem dificuldade de sentar e focar? Você tem dificuldade de prestar atenção, de memorizar? Embora, eu também já fiz um vídeo sobre isso, memorizar não é o que você vai fazer em inglês, você vai aprender, você não vai memorizar, você vai adquirir o idioma, você não memoriza, mas digamos que existe uma memorização involuntária a longo prazo, conforme você vai ouvindo as palavras, você vai conhecendo as palavras, você vai memorizando não por um esforço consciente, mas vai uma coisa inconsciente, mas isso também é um assunto para outro vídeo. Mas se você está com essa muita dificuldade de focar, de acalmar a mente, de sentar ali, e sabe aquela que você sente que sempre está buscando como fugir de alguma coisa? Você tem que se perguntar, né? O que é onde que está a minha atenção? Onde a minha atenção fica? Onde é a minha memória? Por que eu não lembro? A minha memória está ocupada com o quê? Será se é procrastinação? Mas a procrastinação está dizendo o quê? O que ela quer dizer? Você está fazendo coisas que você não queria fazer? Você está sobrecarregada de atividades que você na verdade, não são tão importantes para você, mas está fazendo porque, sei lá, disseram que você tem que fazer, é isso que você acredita que tem que fazer. Ou você, digamos, vamos ver num curso, né? Você está fazendo um curso e o curso você não acha super chato, acha interessante, tem muito exercício, você vê que não tá alcançando nenhum objetivo nesse exercício, nesse curso. Você já fez o curso durante muitos anos e você viu que toda vez que você pensa em ir ao curso, você se sente mal, você se sente um estresse, tudo isso. Então pode ser que o curso realmente não seja bom. E não tem nenhum problema de você admitir, olha, esse curso realmente não serve para mim. Eu vou procurar uma outra forma de aprender. Então a procrastinação, às vezes, ela pode nos ajudar e pode nos proteger de algumas coisas. Então, mas cada caso é um caso. Eu não estou dizendo que isso serve para você. E outra coisa também, às vezes você tem uma dificuldade. Às vezes, por exemplo, é a idade, né? Embora a idade, também já fiz um vídeo sobre isso, meu último vídeo sobre isso. A idade não é um impedimento que para você aprender o idioma. Você talvez aprenda um pouco mais devagar, tenha outras dificuldades, que seja diferente de uma criança. A ideia é que, apesar de você ter essa dificuldade com a idade, com a memória, seja com o tempo que você tenha, com os recursos, com os materiais, apesar disso, você pode alcançar alguma coisa. Talvez você ande um pouco mais devagar, talvez de outra maneira, mas também é possível. Então, todas essas coisas que estão em volta do aprendizado são muito importantes de se olhar. Como eu falei, tanto a questão do foco, da atenção, da mente ansiosa, da mente ocupada. Primeiro a gente olha o que é isso, né? E as suas motivações, por que você decidiu aprender esse idioma? Você está estudando porque você tem um motivo que você gosta, que você quer, do seu interesse, ou foi alguém que forçou? Ou qual é a situação de vida? Então, existem vários motivos para você olhar antes de você abrir seu primeiro livro ou de você comprar seu primeiro curso. E então a gente pensa numa coisa que eu achei muito interessante, que é sobre a ansiedade, né? Por que hoje em dia as pessoas têm dificuldade de ler? Aliás, leitura é uma das coisas que mais vão te ajudar a aprender. Eu tenho um método chamado LEVE, L-E-V-E. Então, primeiro é leitura, escuta, verbalização, né, falar, e escrita, que são os primeiros passos, os passos para você aprender o idioma. Como é que eu acho? Que primeiro você vai ler, escutar, depois você vai começar a falar e depois escrever. Mas outro dia eu estava ouvindo, voltando aqui para a leitura. Sabe qual é o único momento em que a gente consegue, que a nossa mente está em silêncio, calada e que não está falando nada?
é no momento que a gente está lendo. E é tão difícil para as pessoas lerem por causa da tanta gente ansiosa, a ansiedade é tão grande que as pessoas não querem passar um momento abrindo um livro, olhando um livro, porque aí aquelas vozes vêm. Por isso que as pessoas dizem assim, mas eu leio o livro, eu pego, abro uma página, eu leio até o final e eu não lembro de nada, tenho que voltar a ler. Por quê? Porque a pessoa não estava lendo, a pessoa estava pensando em algumas outras coisas, então ela deixa o livro de lado porque é mais fácil pegar um vídeo, assistir uma série, ver televisão, ouvir um podcast, porque a mente vai ficar ocupada muito rapidamente e ela não precisa ouvir aquelas vozes que estão ali na cabeça falando o tempo todo. Então, eu acho que um dos grandes sintomas do aumento da ansiedade e da falta de foco, dessa falta da dificuldade das pessoas de ficarem quietas, é a diminuição da quantidade de pessoas que leem e a capacidade de ler livros. E isso é muito interessante porque no meu clube de leitura mesmo, aqui nos Países Baixos, a maioria das pessoas não leem os livros e querem que os livros sejam menores, porque elas não têm a paciência para ler, infelizmente. O que é que você tem medo de que apareça se você silenciar a sua mente? Por que você tem que estar sempre correndo para alguma coisa para fugir dessa... É como se você fosse abafar, né, essas coisas que vêm na cabeça. Tem algum momento do seu dia a dia que você está sem ouvir nada, sem assistir nada, sem falar com alguém, ou que você esteja fazendo uma atividade, alguma coisa que você esteja só você e seus pensamentos? Tem algum momento do seu dia, ou tudo que você está fazendo, tem sempre alguma coisa no fundo tocando? Uma televisão, ou um vídeo? Você se dá esse momento de ficar ali com seus pensamentos? Ou tem que estar ocupando todos os espaços? Você consegue ficar entediado? Deixa chegar um momento de ficar entediado, que você começa a pensar, ou está sempre tapando esses buracos com algum barulho de fundo? Todas essas coisas que eu tô falando aqui são as bases que você precisa ver antes de você começar a construir. E você precisa trabalhar porque isso vai te ajudar a começar de uma maneira mais tranquila ou recomeçar do que tentar aprender na força do ódio, tentando criar rotinas. Não, eu vou tirar todos os dias meia hora, 15 minutos para estudar, vou pegar o meu livro de gramática, vou estudar. Isso não funciona, isso não passa depois da segunda semana de janeiro porque você não atacou os problemas que vêm, digamos, as raízes dessas principais questões. Então eu posso resumir aqui que tentar encontrar de onde vem a procrastinação, a falta de motivação, a dificuldade de focar, tudo isso que são sintomas de uma mente ansiosa, uma mente sempre ocupada, a falta de memória e tudo mais. Primeiro você vai ver isso, para depois você começar a pegar os livros, pegar os exercícios ou pegar a língua de forma de verdade. E aí como é que você faz? Como é que você descobre? Bom, aqui embaixo tem um link, tá aqui no primeiro comentário, tá aqui embaixo na descrição. Você pode entrar em contato comigo e eu posso te ajudar nesse ponto também. E também pelas aulas particulares de 2026, eu não sei quantas vagas eu vou abrir, porque eu estou um pouco ocupada aqui com alguns projetos, então algumas vagas vão limitadas, mas também você pode fazer uma aula gratuita, experimental, e você me conta as suas questões, quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas, e, na minha experiência, o problema nunca é na língua específica, não é no inglês. Tem outras coisas que estão sempre envolvidas, e principalmente a questão do método também conta muito nesses aprendizados. Então agora eu vou te dar algumas dicas simples para você começar a atacar um pouco a sua distração. Em primeiro lugar, desative todas as notificações do seu telefone, todas mesmo. A gente sabe que você já deve ter ouvido falar, ter uma vida mais simples, com menos redes sociais, ajuda nosso foco, ajuda nosso cérebro, só que você não sabe como medir isso, porque com certeza você não fez toda vez que você assistiu ou ouviu alguém falando isso. Mesmo, por exemplo, eu estou falando isso aqui agora. Você vai ter muito mais tempo, você vai ter muito mais qualidade na sua mente, você vai conseguir compreender melhor, você vai conseguir guardar coisas melhor se você diminuir o uso das suas redes sociais. Mas a maioria das pessoas ouvem isso e pensam, pode ser que sim, mas não conseguem medir isso porque elas continuam lá. Então, eu tive que desativar todas as notificações do meu telefone. Como eu estou usando mais o YouTube agora, raramente eu entro, acho que uma vez por dia lá no Instagram. E se no futuro, se tudo der certo, eu quero sair do Instagram, não tenho TikTok,
A rede que eu tô usando mais agora é o YouTube, também tem aqui o meu canal, né? Então, tente começar a diminuir a quantidade de redes que você está. Se você não faz conteúdo, se você não usa a internet para nada que você está vendendo, quer dizer, em resumo, se você não ganha dinheiro fazendo alguma coisa, você só está perdendo dinheiro se você está nas redes sociais o dia inteiro ou algumas horas, seja lá o que for. Pelo menos desfocado da realidade. E se pergunte o que você está tentando, que buraco, que vazio você está tentando preencher usando tanto esse tempo na internet. Mas e uma coisa outra também que eu preciso te falar. É muito enganosa essa ideia de que as redes sociais, que você se mantém informado pelas redes sociais, porque as pessoas estão comentando sobre notícias, sobre coisas que aconteceram e tudo mais. E as pessoas dão opinião, né? Olha, eu tenho essa opinião aqui sobre a guerra na não sei da onde, e isso do político tal e do acontecimento tal. E são opiniões muito curtas, porque tem que ser muito rápidas para caber nos vídeos, tem que ser coisas para chamar atenção, e é tudo muito raso. Então, se alguém dá uma opinião e fala assim, olha, a guerra aqui em tal lugar está acontecendo por causa disso, aí as pessoas falam, é mesmo. Aí o outro fala, não, que não é por causa disso. Então, tudo isso é muito raso, mas isso não tem nenhum tipo de profundidade, porque não cabe nos vídeos curtos, não cabe nesses conteúdos. Eu tenho um exemplo de uma mulher que falou assim, eu gasto mais de 2 horas na internet todos os dias porque eu gosto muito de política. Aí eu pensei, eu sei que ela tá falando que gosta muito de política. Ela tá na internet vendo, ela tem um lado, né? Lado A ou B, direita, esquerda, sei lá, cima, embaixo. E ela gosta de ver aquele conflito, ela gosta de ver os posts que estão falando do lado dela ou estão falando contra o outro lado. E a pessoa se engana dizendo que ela tá se informando sobre política, mas isso não é política. A política é você pegar um livro mesmo sobre os fundamentos das políticas, sobre os partidos políticos, de onde veio a designação de esquerda e direita. Será que existe esquerda e direita? É uma convenção? Por que as pessoas brigam tanto sobre isso? Sabe, todas essas questões. Economia, pega livros de economistas. Então você lê aquilo com profundidade, que você, em vez de gastar tantas horas ouvindo opiniões curtas, rasas e corridas de cá para lá, de lá para cá, você vai ver que, na verdade, as coisas não são tão assim simples. Então, lendo, você vai se aprofundando. Então, esse exemplo aqui eu quero mostrar que muitas vezes você está na internet se auto-enganando. Não, mas eu tô interessado nesse assunto, mas o que você está vendo são questões rasas. Outro exemplo, quer ver um exemplo muito claro disso? Quantos conteúdos vocês veem na internet sobre narcisistas, sobre déficit de atenção, sobre autismo, sobre psicopatas? Quanto sobre dopamina? Quantos desses conteúdos assim muito curtos, né? Tipo listas, né? Se a pessoa faz isso é uma narcisista. Se é um psicopata. Faça isso para fazer diminuir a sua isso, aquilo. E se você tem assim, sinais que você é um autista, sinal que você tem déficit de atenção, não sei o quê. E tudo isso muito corrido. O do narcisismo foi assim que até hoje atrai atenção e pegou. Quase ninguém nunca entrou em profundidade de camadas para ver o que é que realmente queria dizer aquilo, existe, não existe. Quem é, e as pessoas se adotaram, e quantas vezes você vê pessoas brigando, famílias se rompendo, pais e mães, pais que não falam com os filhos que não falam com os pais, divórcios e tudo mais, porque a pessoa acredita, não, fulano é narcisista, fulano é psicopata, e tudo isso de conteúdos rasos que a gente vê. Então, presta atenção nisso para você não cair nessa armadilha de você auto-enganar achando que está aprendendo, mas na verdade você está sendo levado simplesmente pelo aquele flow de conteúdo que são muito parecidos e sempre são muito rasos. E de acordo com a minha experiência, do que eu já tenho de aprendizados que eu aprendi mesmo e do que eu ensino para os meus alunos, e se você quiser ser meu aluno em 2026, aqui embaixo está o link, você vai ver que pode se aprender de uma maneira muito interessante, sem pressão, sem trauma. Primeiro eu quero saber quais são as suas questões, depois a gente vai começar a trabalhar o conteúdo de uma maneira muito tranquila, sem cobrança, sem dever de casa antigo, aquele negócio para você fazer exercício de gramática, nada disso. É uma coisa muito mais tranquila, que tem muito mais resultado, principalmente quando você se sente mais
à vontade e mais confiante para começar a falar. Então, o link está aqui abaixo. Então, em primeiro lugar, eu vou te dizer assim de início, se você é uma pessoa que em 2026 você está começando ou você está recomeçando, esquece os livros de gramática por enquanto, esquece guardar palavras, esquece decorar listas de vocabulários, você não precisa fazer mais exercício de gramática, você precisa entrar mais em contato com o idioma. Pense em formas, a ideia é assim, eu quero que você comece a pensar em maneiras e formas de tornar esse seu estudo, seu aprendizado mais interessante. Como você pode transformar, passar desse momento que você, toda vez que você pensa em ter que estudar, você se sente mal, você tem nervosismo, você fala, meu Deus, de novo isso, e aquele negócio estressante, frustrante, para uma coisa que seja mais interessante, que você goste, porque se você não se interessa por uma coisa, você não lembra. Você sabe muito bem disso, que você lembra das coisas que mais te interessam, você gosta das coisas. A memória está muito relacionada a uma parte emotiva, emocional. Então você lembra de cheiros, esses cheiros te lembram de pessoas e acontecimentos que sempre são coisas que te interessam. Se não te interessa, você esquece. Então, isso é muito interessante para você manter sua motivação durante todo o seu percurso, que vai demorar muitos, muitos anos de aprendizado de inglês. Mais uma vez, esqueça regras, esqueça gramática, esqueça ter que lembrar qual é o particípio passado, qual é o presente perfeito, o passado. Esquece, não pensa nisso agora, para começar. Isso não estou dizendo que é inútil. Gramática sim é importante, vocês conhecer o esqueleto da língua, vocabulário, para você depois construir as palavras, mas só que no primeiro ponto, no início, você não precisa disso. Isso vem depois. Isso vem como se fosse uma maneira de polir, de melhorar o que você já sabe. Mas a gente não começa com isso porque isso é muito chato, muito entediante. E eu sei porque eu também estava passando por esse momento, por esse processo mais uma vez aqui aprendendo holandês. Então, encontre na internet algum canal que você seja capaz de entender boa parte, que seja de um assunto que você goste. Busque um ou dois, ou um podcast, ou algum, são esses mais importantes. Coisa que você tem que vai ter muitos episódios e que você tenha interesse, uma coisa que você vai achar muito interessante de continuar assistindo. Busque textos pequenos, alguns livros, alguns autores, você pode encontrar na internet, busca lá no Google, livros para iniciantes em inglês, livro para quem está começando, para níveis iniciais, você vai encontrar muita coisa disso. Aliás, eu acho que eu vou fazer um vídeo daqui a uns dias mais para frente, se eu tiver um tempo, sobre recomendações, coisas que eu recomendo, links, sites, vídeos, canais, tudo mais que você pode usar, e livros talvez, para você melhorar, aperfeiçoar o seu nível de idioma. É uma boa ideia. Aliás, se você tiver perguntas, sugestões, ideias de conteúdo, coisas que você quer ouvir aqui que eu fale, questões que você talvez tenha aí na cabeça, perguntas, escreve aqui sempre abaixo. Bom, agora continua. Agora que você já tirou todas as suas notificações do seu telefone, agora que você já saiu das redes sociais que você não necessariamente usa, agora você tem mais tempo, então comece todos os dias a ouvir alguma coisa que você goste. Porque você ouvindo, você vai começar a ter mais contato com a música, a sonoridade desse idioma. Nesse primeiro momento é isso que você faz. Escutar bastante, tentar ler, comece com histórias fáceis, não vai tentar ler um livro de literatura se você não está, isso não é o seu nível, não faça isso que você vai se frustrar. E mais uma vez você vai parar. A gente não quer isso, a gente quer que você continue motivado, quer que você cada vez aprenda e vá crescendo, vai subindo. Esses são os primeiros passos que você já pode começar agora a fazer no início de 2026. Encontre algum material que você realmente goste, que ache interessante. Uma coisa que você, por exemplo, você tem interesse em português, procura canais em inglês ou umas histórias que continuem em sequência. Comece assim. Depois, você também pode encontrar canais que ensinem inglês de uma maneira mais interessante, que sejam através de histórias, que não fique focado em ensinar regras de gramática. Não vá para esses vídeos, para esses canais que ensinam gramática de início. Se você tem dificuldade, se você acha chato, não faça isso. Agora, se você é uma pessoa que você gosta de gramática, que você gosta de aprender as regras bonitinhas e não tem nenhum problema com isso, tudo bem. Mas não se engane achando que você está aprendendo só estudando gramática. Não minta para você achando que se você pegar um livro de gramática e você fizer todos os exercícios até o final, acertar tudo bonitinho, você sabe a língua. Isso é auto-engano. Você vai saber se você sabe realmente falar ou não
quando você chegar lá na hora de você falar com uma pessoa, você conversar com ela e ela conseguir entender e você conseguir entender ela. Não precisa ser perfeito, não tô falando de perfeição, porque nem os nativos falam perfeito, né? A gente também não fala. Você pode ver que às vezes eu cometo alguns erros aqui, todo mundo comete um pouco de erro, mesmo nos nossos idiomas nativos. Mas quando você conseguir a fluência, para mim, a minha ideia de fluência é quando você consegue se manter uma comunicação. Tá? Coisas mais específicas, por exemplo, para estudar, para fazer um curso, ou umas coisas muito técnicas, você vai afunilando e você vai melhorando aquilo que você precisa. Mas para alcançar o nível de conversa, você precisa saber que você consegue falar e a pessoa consegue entender o que você está falando e você consegue responder. Mas, por pequeno que seja, por menor que seja, isso no início. Mas isso é o primeiro passo. Isso tudo é para você começar com uma base. A partir daí, para você te ajudar na sua motivação, para ajudar que você continue, não desista em janeiro, que você continue encontrando motivos para você todo dia estudar um pouco e para você tirar as dúvidas, para você começar a falar, aí você pode buscar um tutor, um professor, e eu recomendo um professor particular, que você tenha uma boa comunicação, que você tenha um bom relacionamento, uma pessoa que você realmente se sinta bem e sinta vontade. Não vá para aqueles tipos de cursos que só é focado em gramática, que só está se corrigindo. Isso tudo vai ser muito chato e você vai travar cada vez mais. E eu, como falei, se você quiser, e se eu tiver ainda vagas, pode aqui me inscrever aqui embaixo e a gente faz uma aula gratuita experimental para ver se você precisa, se você gosta. Se não, você vai para um professor que você goste. E aí, depois disso, que você vai começar a escrever. Na verdade, escrever, hoje em dia, é muito mais fácil escrever, porque a gente tem os corretores, mas eu acho que o objetivo é a gente querer, se você quer usar a mente, quer usar o seu cérebro, você quer aprender a escrever por conta própria. E isso, geralmente, eu acredito que seja o último passo. Você pode escrever pequenos textos, comunicar, se você encontrar uma pessoa para se comunicar em inglês, vai ser no processo pequeno. Mas o primeiro para ajudar você que está com a dificuldade de falar, de todas essas lições, tudo que eu falei aqui, você primeiro entender as suas dificuldades emocionais, psicológicas de ensinar, que isso que é os bloqueios emocionais que estão ao redor de você. E segunda parte, comece a absorver mais o idioma. Você precisa absorver muito mais para você começar a falar. Se você ainda tem muito medo de abrir a boca, você tem dificuldade de fazer a tradução, ter que ficar fazendo tradução na sua cabeça, isso quer dizer claramente que você não absorveu a quantidade que precisa. Não se trata de decorar conteúdo, nem regras, nem gramática, mas de você encharcar o seu cérebro com aquele idioma, com a linguagem, com a sonoridade daquele idioma, que depois aquilo vem automaticamente saindo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse assunto, espero que te ajude de alguma forma para o ano 2026, que você tenha finalmente a coragem de voltar ou começar o inglês. E que você tenha entendido um pouco mais sobre essa dificuldade que a maioria dos brasileiros tem de finalmente falar inglês. Eu estou aqui para te ajudar e te guiar nesse ano que vem. Espero que os seus status, espero que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, nunca deixe de escrever aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos e eu espero que vocês gostem desses assuntos. Tchau, até a próxima!